Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o somatório de esforços dentro da Max Proexologia. É a conjunção de todos os desempenhos evolutivos com a aplicação convergente dos talentos de cada pessoa no grupo afim com objetivos comuns. Agora, aí nós vemos a soma total dos esforços, o somatório total de pessoas reunidas para alcançar o mesmo fim, a soma de esforços gerando a multiplicação dos resultados, a combinação dos esforços, o sigma do labor, o esforço conjunto, a conciliação, o consenso, o entendimento grupal, o chão comum com objetivos comuns, a resolução dos problemas globais, os desempenhos em grupo, o mutirão, a diligência conjunta, os empenhos mútuos, e por aí vai. Nós temos ainda aí as logias, e no fim nós falamos vida com vida, intenção com intenção, pensene com pensene, ação com ação e passo com passo, entrosados, são as fases essenciais da programação existencial grupal, ou seja, Max Proex. Como reage você às manifestações coletivas positivas? Você participa dos interesses da coletividade com consciência gregária, cosmoética? Eu quero dizer para vocês que aí no time bando é uma barra, está aí apenas um hífen. E também o Homo sapiens, grupados é com 2 P's, lá nós já arrumamos. Agora eu quero dizer que esse é o verbete 1108, tem 3 páginas, 35 logias, e ele só tem 4 máximos. A nossa Minerva lá, a deusa Minerva, vai dar um jeito de resolver o problema, matematicamente, tá certo? Com lógica e racionalidade. Pois é, um somatório. Eu estou esperando o somatório de esforço de vocês. Hoje eu botei aqui, eu vou fazer uma demonstração de somatório de esforço, entre uma consim e uma consiex, que é o arco voltaico, tá certo? Em favor de uma consina. Não sei se vai ter consiex também, a gente nunca sabe. A gente fala consina. É um processo de educação, tá certo? Sim. Tem uma pergunta. Na exemplologia, o senhor separou o somatório de esforços em humanos e interdimensionais. Eu não estou conseguindo imaginar um que seja só aonde humanos. Aonde que está isso? Exemplologia. Na exemplologia. Humanos e interdimensionais. O que há? Então, como a gente vive multidimensionalmente, eu não estou conseguindo imaginar um somatório de esforços evolutivos que seja só humanos. Sim, só você. Você, por exemplo, veja só, você junta os seus esforços do mental soma junto com os esforços da psicomotricidade, ou seja, os 2 hemisférios cerebrais junto com o cerebelo. E aí você vai atrás da pulga, até dar um jeito nela, porque ela ficou nas suas costas. Você não pediu auxílio para ninguém. E deu um jeito na pulga. Mas aí não é um esforço evolutivo, né? É evolutivo, sim, porque a pulga poderia criar algum problema para você, nunca se sabe. Hoje o Everton teve um trabalho danado que eu pedi para ele olhar uma aranha dentro da janela, porque a nossa janela, ela encapsula os bichos. Já teve uma lagartixa lá dentro, mas agora apareceu uma aranha. A aranha não é caranguejeira. É dessa comum, mas só que tem aqui, ó, sem exagero, desse tamanho. Agora, era uma beleza a hora que ela aparecia assim, ó, no vidro. Se eu pudesse, eu conservar. Aquilo é uma obra de arte, que é enorme, no vidro, com luz, ficou a beleza. É um caso sério. Então, você veja, é o conjunto de esforços, é o somatório de esforços, para dar um jeito para a aranha sair, dar um jeito nela. Não é fácil, a vida é cheia dessas coisas. Pulga, aranha, lagartixa, besouro, tem de tudo. É formiga, barata, vespa. Tá, mas teria um exemplo menos cotidiano. Assim? Com você, por exemplo, um somatório de esforços. A hora que você começa a brigar entre seu psicossoma. Eu falei primeiro do cérebro, né? E o cerebelo. Agora eu vou falar do psicossoma e do mental soma.
Você então vê aquele processo, a sua emoção leva você para tudo. Aí você vai falar, o seu mentor só fala, não. Olha o somatório de esforço. De uma coisa com outra, dentro do seu holossoma. É você mesmo, é com você mesmo. Agora vamos ver aqui o que eu falei. Somatório de esforços humanos, as realizações evolutivas com base exclusivamente intrafísica, entre consciência. Então, por exemplo, a gente ajudar uma pessoa. Por exemplo, você não conseguiu matar a pulga, eu vou lá, te dou um beliscão no lugar da pulga, que a gente dá um jeito nela. Já é um auxílio. É a coisa óbvia. Agora aqui, o outro. E somatório de esforços interdimensionais, as realizações evolutivas com base entre consciência e consciência no universo da interassistencialidade. Essa está óbvia. Mas olha, deu para entender alguma coisa aí? Foi possível entender alguma coisa? Tudo tem colaboração, não tem jeito, faz parte do serviço. Agora, ó, perguntas aqui. Consciências projetadas podem participar de aulas do curso intermissivo? Qual a nomenclatura para esse modelo de curso, visto que essas aulas técnicas não são restritas à intermissão, podendo ser experienciadas na intrafisicalidade? Não, o problema todo é o seguinte. Em geral, as consciências aqui humanas, ou consciências, que vão participar de aula de curso, quase sempre elas vão fazer um reforço. É gente que já fez o curso e que o amparador às vezes acha melhor tirar, faz uma projeção lúcida assistida, então a pessoa é atualizada segundo aquilo que ela precisa para ficar melhor informada na execução da ProEx dela. O mais não tem outros cursos intermissivos de nada disso não, é só nessa situação mesmo. A maioria é com isso mesmo, então em geral são os intermissivistas. Outra aqui. Tem um filho de 11 anos e com aprofundamento dos estudos conscienciológicos, muitas vezes tem muita impaciência com o que considera a imaturidade natural da idade. É contraditório, mas não é extravaso. Mas não a posso negar internamente. O que faço para ajudá-lo e a mim? Primeira coisa, você tem que lembrar que você tem que fazer atares. Sempre aí no caso tem o governo do mais velho. A responsabilidade sempre é sua, você é o pai. Então, fim de papo, paciência, caldo de galinha para você mesmo. E depois você vê o que você faz com o rapaz. Agora, nessa idade, tem que ter paciência. A primeira coisa que você tem que ter paciência é responder todas as perguntas que ele fizer. Isso não é fácil, às vezes, cria problema. Mas é bom clarear, conversar com calma, mostrar exemplo. E outra coisa mais séria, dê os seus exemplos. Quando possível, fala assim, ó meu filho, você não viu o que eu fiz nisso? Você também pode fazer a mesma coisa. Com isso as coisas melhoram. Na sua visão, o que é falar mal ou pensar mal nas pessoas? Qual é a diferença? Minha pergunta pode parecer infantil, mas fico confuso com a sutileza. Na visão da Conscienciologia, o que seria a substituição dos 10 mandamentos? Como seria esse código ética-moral dentro da Conscienciologia ou com a cosmovisão? No cosmo, o que é mais importante? Olha aqui, eu vou só te contar para você ver como é que você está bem assim por fora da realidade aí no caso. Existem 3 coisas de maldade no caso. Uma é a pessoa pensionizar mal. Outra, que ela amplia, ela além de pensionizar, ela fala mal. E uma terceira que é a pior de todas, mais patológica, ela agir mal. Ela usar a sua psicomotricidade para fazer alguma ação além de falar. Então ela vai construir o mal. Então por aí você já vai ver que já tem 3 diferenças sérias na questão da maldade. De modo que vamos estudar isso mais um pouco. Você está por fora, está muito por fora disso. Está achando ruim entre falar mal e pensar mal e agir mal. Como é que fica isso? É muito pior. Agora, 10 mandamentos. 10 mandamentos, esqueça os 10 mandamentos e faça os seus. Se você quiser, coloque os 10 mandamentos e mais 10, faça 20. Se você quiser, faça 40. Se você quiser, faça 100. Depende da sua necessidade. Como é que é o seu código de ética? Agora, a coisa mais séria é o seguinte, tem coisa que não está lá nos 10 mandamentos, não. Por exemplo, sobre parapsiquismo, está. Então você pode pôr um mandamento que você não tem lá nos 10, que seria uma coisa mais ou menos assim.
não devo fazer fantasia sexual com a Isaurinha quando ela está tomando banho pelada. Entendeu? É uma coisa que não está lá. Isso aí já ajuda. Só em matéria de sexo, a partir da fantasia sexual, tem um monte de coisa que a pessoa às vezes precisa de colocar. O homem, eu estou falando aqui de homem, porque quem perguntou é homem. De modo que pense bem nos tempos patológicos que a gente tem, primeiro, segundo, terceiro tempo, e olha como é que você age perante cada um deles. Às vezes seria bom você colocar 5 mandamentos para cada tipo desse. Não devo pensionizar mal. Primeiro tempo, assim, por causa disso, disso. Segundo, por causa disso. Agora é um problema seu, eu não sei o que você pensa ou não pensa. Tem que ver, né? Em uma tertúlia anterior, o senhor disse rapidamente que uma pessoa que não tem força presencial, energia, sob algum tipo de ataque, pressão verbal, psicológico, em qualquer lugar, principalmente no trabalho. Você poderia explanar mais esse caso? Como as pessoas detectam uma a outra que não tem força presencial e agridem? O EV resolve isso? Isso sempre aconteceu comigo onde trabalho. Então deixa. Você está perguntando como é que as pessoas detectam e você está falando que você sabe? Como é que é isso? Você está perguntando uma coisa que você já sabe? Não estou entendendo você. Agora, ó, o problema todo, de modo geral, é o seguinte. Existe o casca grossa, que é aquele que não sente energia nenhuma. Tudo indica que você já sente alguma coisa, porque senão você não falaria isso aí. Agora, tem pessoas que estão dominadas pelo subcérebro abdominal. Outras são adultas e estão no porão consciencial, não saíram disso. Então elas são pior do que subhumano às vezes. Outras estão na Robex, elas são robôs existenciais. Isso é que a gente chama a massa humana ainda impensante. Que ela não pensa por si, ela segue aquilo que a maioria manda. Maria vai com as outras. Agora, isso tudo mostra que as pessoas são inexperientes. Inexperientes para viver, inexperientes do ponto de vista de energia, inexperientes do ponto de vista parapsíquico, inexperientes do ponto de vista de mental somática, de discernimento, de prioridade, de policarnalidade, de cosmoética, de evolução. Então isso seria a imaturidade consciencial. Agora, o que é que a pessoa faz? O que eu quero te falar é o seguinte: existem pessoas que detectam isso tudo, qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer um. Pensa bem, se você não faz isso, é porque você ainda não teve ainda, não se dedicou ao programa. Está afeito, é fácil, qualquer um pode dominar isso facilmente. Para dominar bem as energias, em 2 anos qualquer pessoa consegue isso, desde que ela decida fazer, determine por si. Agora, a vontade dela tem que comandar isso através de uma intenção interassistencial, cosmoética, positiva, sadia. Porque senão, em vez de mexer, ela vai mexer com a energia, tudo vai dar na cabeça dela. Má intenção, a coisa terrível. O senhor pode dar uma breve explicação sobre o conceito da central extrafísica da verdade? A existência dos cursos intermissivos é resultado da atuação da central? Olha, nós já falamos isso em vários verbetes sobre centrais extrafísicas. Agora, a central extrafísica da verdade não tem nada que ver com os cursos intermissivos, não. Tem, porque tudo é um processo de assistência e é um problema que às vezes tem uma certa inter-relação, uma coisa puxa a outra. Mas é que não foi feito em favor disso, não. A central extrafísica, essas centrais, sempre existiram, independente dos cursos intermissivos. Elas são mais antigas do que os cursos intermissivos. Agora, seria bom, então, você começar a trabalhar com as suas neo-verpons, quer dizer, as verdades relativas de ponta, começar a funcionar com isso, ampliar as condições disso aí, começar a ver isso que nós vamos mostrar aqui hoje, que é o arco voltaico. Enfim, trabalhar com a TENEPS e se envolver de uma maneira assistencial com o seu amparador da TENEPS, e depois disso, então, você vê quando é que seu amparador até pode ajudar você a acessar a central extrafísica da verdade. Agora, para isso,
Tem que ver para que você está querendo saber a verdade, uma verdade relativa de ponta. Para quê? Você vai fazer o que com isso? Isso também é importante. Não adianta querer acessar uma verdade, uma central da verdade, se a intenção é má. Você não vai conseguir, não. Você pode fazer o dial, entrar numa frequência, entrar aí até numa irradiação da baratosfera, né? De algum mega sediador nas proximidades, ou passando, né? Estava próximo. Mas então tem que ter boa intenção, um objetivo bem claro, evidente, límpido, de cosmoética. Agora aqui, antagonismologia. O antagonismo time, bando. Poderia, por favor, esclarecer? Sim. Time é aquele conjunto de pessoas que formam um grupo para trabalho, um esporte, um processo legal, positivo, cosmoético. Bando é uma quadrilha, uma gangue que forma um grupo de ilegalidade. É a máfia. Então é isso aí que é a diferença. Agora o antagonismo, time, bando. O time que nós estamos falando aqui é um grupo, uma equipe de trabalho. Agora o bando é uma quadrilha. Por aí eu acho que a pessoa vai entender. Interaciologia. A interação da dupla evolutiva na ProEx grupal. Poderia explicar? Sim. A dupla evolutiva, ela começa a funcionar com a evolução, um duplista ajudando o outro, e isso reciprocamente ou vice-versa. Numa condição dessa, essa dupla evolutiva faz uma espécie de ponte, ou pelo menos de pinguela, ou um processo inicial de contato com o grupo evolutivo. Do grupo evolutivo vai para a coletividade, enfim, se manifesta dentro do processo da mega fraternidade. Isso então sai. O duplista é egocêntrico. A dupla já é grupo karma. Já, a hora que os dois começam a funcionar, pode partir para o polikarma. Então tudo muda. A situação toda aí, no caso, a interaciologia mais séria é isso. É a dupla evolutiva caminhando dentro do grupos da ProEx grupal para a polikarmalidade. Tem uma questão pendente bem séria. Começa a fazer TENEPS ou não é a hora ainda? Considera a tarefa assistencial fantástica em todo sentido, mas perceba envolvida por certos receios e limites. Saúde delicada, sou bastante psicossomático. Não tenho dupla e moro só. Há também questões de moradia a serem resolvidas a médio prazo. Porém, além de tudo, possuo enorme vontade de iniciar. Como o senhor avalia meu caso? Primeira coisa, eu não dou palpite, nem recomendo ninguém começar a TENEPS. É só a pessoa que pode saber o que é. Agora, existe um princípio básico. Na dúvida, a pessoa não deve começar nada. Enquanto estiver em dúvida assim, fazendo pergunta, não é bom começar, não. Tem que saber a hora que a pessoa começar, ela decidiu. Aquilo é inamovível. Ela sabe o que quer. Ela está firme nos seus propósitos. Então aí muda tudo. Enquanto tiver tudo assim para ser feito, não tem nada. Uma outra coisa. Ela teve 35 anos de convento. Então é isso aí, eu preciso estudar mais ainda, né, para ver como é que é. Agora, ó, eu acho que você chega lá. A hora que você sentir que a sua vida já tem uma base que você pode deslanchar, aí vale a pena começar a TENEPS. Agora, lembre-se, isso de você não ter dupla não quer dizer nada. Você pode começar, porque depois a TENEPS pode fazer você mais atraente. Não precisa, a TENEPS às vezes é como se fosse um anúncio para casamento. Entende? Então a atraência, a atração, o processo atrativo da energia é um fato. Gente, toda pessoa tem empatia ou simpatia por outro através das energias. Se a pessoa melhora as energias, ela fica mais simpática, ela fica mais atraente. Isso é um fato. Então essas coisas todas podem ocorrer, né? Pode falar. Professor Valdo, eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, o senhor coloca a tematologia como sendo um tema neutro, né? Sim.
Mas o senhor fala que o somatório de esforços evolutivos e a especialidade é maxiproexologia. Sim. Eu entendo que o somatório de esforços ele pode ser, sim, o somatório de esforços... Eu não estou acabando de falar. Você quer entrar no grupo, né? No grupo aí da MaxProex. Aí você começa a fazer umas besteiras. É neutro ou não é? Você, às vezes, você é impecável. Não é isso que vai acontecer com você. Mas vamos dizer, o Barnabé lá. Barnabé, às vezes, começa a errar. Como é que faz? Então é por isso que eu coloquei neutro. Entendi. Agora, o ideal aqui é nós caminharmos para tudo que seja homeostático, né? A intenção é essa. E outra coisa, se caminhar para qualquer coisa que seja neutra, o Loche vai gritar lá na Apex. Isso aí é bravo, né? Você sabe, o Loche, quando fala, é o Zeus no Olimpo, quer dizer, em cima do Monte Olimpo, como diz o povão. Então, isso é um perigo. Ele manda aqueles raios em cima da pessoa. A outra dúvida que eu tenho, professor, é que na página 40, em laboratoriologia, por que o senhor colocou aqui o laboratório da pensenologia? Sim, a pensenologia é para a pessoa pensar grande, a coisa começar aí. Nada que a pessoa vai fazer de um ponto de vista grupal começa sem ela pensar muito. Há uma pensanização. Por quê? Ela está saindo de si mesma. Uma coisa é fácil a pessoa pensar para si mesma. Por exemplo, eu estou com fome, eu vou lá e almoço. Entende? Agora veja, outra coisa é ela pensar, não, eu vou entrar nessa equipe. Afinal de contas, isso é uma quadrilha, é um bando, é uma gangue, é uma máfia, ou isso aí é um time? Eu vou fazer um mutirão com esse povo, para onde eu vou? Então veja, a pensenologia tem que começar por aí, para ela ver a decisão, a vontade, a determinação, a deliberação, o critério que ela vai ter. Tudo começa pela pensenologia. Agora, ó, eu falo na pensenologia porque dos laboratórios que tem aí é o que tem mais gente. É o que mexe até com o extraterrestre. Mas gente que o senhor diz, assim, tem mais consciência, tem mais... Ou que é mais visitado pela... tem mais consciência, às vezes, sabe? Depende de quem vai lá. Alguém já esteve lá e reconhece isso? Levanta a mão. Aqui, ó. É a vida. Tem mais alguma pergunta? É só essa? Valdo. Sim. Por favor, eu queria que você respondesse na página 40, paradoxologia, o paradoxo da união dos diferentes, que você explanasse mais a esse respeito. A união dos diferentes começa pela dupla. Dupla que eu estou falando, uma dupla que não é de homossexuais nem de lésbicas, mas de héteros. Já é os paradoxos diferentes. Agora veja, é aquilo que existe também o paradoxo dos contrários. Tem uma opção de coisa nesse sentido. Um paradoxo, por exemplo, dos diferentes, essa pergunta que o pai fez sobre o filho. São paradoxos das gerações. Um mais velho do que o outro. Como o tema seria somatório de esforços e a maxiproexologia, eu pensei que você estava falando desse universo de consciências que tem aqui. Cada você também pode história. incluir tudo que tem aí, desde que seja paradoxo, está tudo aí dentro. Agora, o paradoxo dos diferentes. Sempre tem algum paradoxo maior, mais sério na história. O negócio é sério. Por exemplo, eu acho uma coisa muito séria, aquele menino, por exemplo, que estava com o pai lá. Você lembra que você estava lá? Que estava com o pai lá em Floripa. Então, paradoxos diferentes. O menino com o pai. O menino fez uma pergunta lá na frente. O pai não fez pergunta nenhuma. Olha o paradoxo. Então, veja, é a mesma coisa. Estou usando aqui a mesma situação da pergunta aqui de hoje. Sim. Do pai com o filho. Entendeu? Entendi. O processo das diferenças, às vezes, cria um processo de contradição aparente. Às vezes cria também a tautologia dentro do processo da filosofia. Mas lá no fundo mesmo é paradoxo. Agora, esse paradoxo pode criar na forma, ou seja, na conformática, os oxímoros ou oxímoros, né? Fica oximorônico às vezes a situação. Tudo tem aí.
Agora, quando junta serviço junto, esforços juntos, mão na roda, sempre tem algum processo de paradoxo, é normal. Né? Às vezes, por exemplo, você está trabalhando uma coisa, daquela pessoa que você não dava a mínima, que você jamais esperava a colaboração, é de lá que vem a maior colaboração que você vai receber. Maior apoio. É o paradoxo. Entende? Tá bom. Volto aqui no eletrônico. A terceira linha da fatologia, o sigma do labor. Esse aí é o seguinte, o que eles usam para o trabalho, não tem lá um sigma, tem um sinal, tem um símbolo, signo. É o sinal do sigma trabalho. Que eu chamo, é o sigma do trabalho. Aí, bom, é o processo do trabalho. O trabalho é o somatório de esforço, mas eu gostaria que se aprofundasse. Pois é, mas aí é que é o caminho, né? O que eu quero dizer é que isso já existe até símbolo, com as coisas todas, aquilo que a pessoa decide dentro dos processos do labor. É o esforço laboral, como eles gostam de falar hoje. Trabalho já é um e é o problema do operariado, né? O operário. Operário é uma coisa muito séria. Foi por isso que o Marx fez tanta agitação no século XX baseado nesse processo do operariado. Mas agora, muita gente errou. O Lenin errou, Marx errou, os comunistas então da Rússia erraram redondamente, não souberam usar o processo do operariado. Agora no Brasil, nós estamos aí, o esforço que o Lula faz com o operariado, em muita coisa ele acerta, ele não é tão errado. O outro que tentou tudo foi o da solidariedade, o Les Walesa. Ele também tentou, mas alguma coisa ele fracassou, nem tudo ele conseguiu não. Agora, hoje, eu estava vendo no jornal, ontem, que eles falam o seguinte, a turma lá de São Paulo, que os sindicalizados não confiam nos sindicatos do Brasil. Está lá falando no jornal de São Paulo. Não sei se alguém leu isso aí. É um negócio sério, isso, sabe? Eles não confiam. Quer dizer, eles preferem arranjar uma outra pessoa, às vezes até um outro político que está por fora, porque no sindicato eles não estão confiando demais. Mas ali fala por quê? Né? Agora, tudo por quê? Porque falta aí formação cultural na maioria desses sindicatos. Lá no Rio, por exemplo, havia um que era um negócio sério. Sabe, eu não vou falar o nome do homem aqui, mas ele segurava tudo, centralizava tudo, não deixava ninguém funcionar, nada, dentro do sindicato dele. Aí só, anos e anos, sabe? Todo mundo viu falar disso. Para aqueles que querem saber, um dos nomes do cara era Roma. Eles vão entender qualquer coisa, só olhar, quem é que foi? Sindicato, quem é que era? Isso aí eu sei, porque eu tenho uma pessoa, que eu conheço muito, da intimidade, que ajudou a fazer um sindicato no Brasil. E a gente acompanhou isso tudo. Mesmo agora, ele já aposentado, já fora, ele ainda trabalha nisso para ajudar os outros. E eu ajudei também a fazer sindicato, indiretamente. Quando eu vim com meus processos do Oriente, do Japão, aquela coisa toda, eu comecei a aparecer na televisão com muita insistência. Todos os grandes programas da televisão da época eu aparecia. Porque o povo queria fazer pergunta a respeito do que era um trabalho de plástica novo e tal. Agora, o que se passa? Aí me pediram, dentro da área da cosmiatria, da cosmética, me pediram lá uma firma, um grupo, para eu entrar para ajudar a fazer o sindicato. Eu ajudei. Esse sindicato existe até hoje também no Brasil. Agora, então, eu sei como é que é esse negócio de operariado, porque isso tudo aí existem os operários granfinos e os operários mais pé de chinelos, mas tudo é operário. Agora você falou a questão do Marx, uma hora ele já propôs ditadura do proletariado, já está errado por aí. Está tudo errado, né? Você propor ditadura, já começou errado. É igualzinho, por exemplo, você pegar seu filho e dar um revólver para ele, qualquer coisa você mata os outros. É a mesma coisa. Ditadura é isso. Ditadura é um negócio marginal, terrível, tudo é possível, pode sair até genocídio. Olha o que já não aconteceu em Cuba. Com tão poucos habitantes, as loucuras que já fizeram. A gente não sabe o que está acontecendo na Venezuela. Será que não está caminhando para a mesma coisa?
Com o tempo a gente vai ficar sabendo o que está ocorrendo lá, que a ditadura está começando a ser implantada lá em alto nível. O tipo de socialismo que deu mais certo foi na região da Escandinávia, mas foi democrático. Relativamente mais certo. Agora, um socialismo avançado, caminhando para um comunismo maior, isso é inevitável. O Estado Mundial vai levar isso tudo para lá. É isso que eu chamo da mega fraternidade. Agora, uma mega fraternidade vivida. Mas isso é difícil. Tem que ir com calma. É uma das últimas coisas que tem. Eu vejo essas coisas do socialismo, do comunismo, igual o processo do temperamento individual. Temperamento é a última conquista da consciência em si. Agora, o processo da mega fraternidade é a última conquista da humanidade em si. Agora, então, tem que melhorar bastante esses temperamentos todos. Depois aquele grupo melhorar. Mudar primeiro a cabeça das pessoas para isso se realizar. Não é fácil. Agora, aqui na terceira, de baixo para cima, da fatologia também, sim, a vontade de ajudar a terceira, depois pula para a segunda, quando canalizada e orquestrada pela liderança. A vontade de ajudar quando canalizada e orquestrada pela segunda, pela liderança. Isso ocorre muito, eu gostaria que você só aprofundasse, porque é o que mais existe por aí. Né? Pois é. Agora, o problema todo é o seguinte, aquele caso que eu falei do pai é justamente isso aqui. Quem é que é o líder perante o filho? É o pai, acabou. Ali não tem meio termo, nunca tem. Então a situação é de quem tem mais experiência, da pessoa que tem mais idade. Essa que é a maior responsável. Agora, a vontade de ajudar, quando canalizada e orquestrada pela liderança, sai de baixo, tudo é possível. Gente, nós temos uma prova entre nós. Nós somos a prova disso. Nós todos aqui. O voluntariado da Conscienciologia é um absurdo. Eu falo que é um absurdo pelo seguinte, todo mundo chega aqui, que é de outras áreas, de outros empreendimentos, de outras políticas humanas. A maioria não admite que tudo que nós fazemos aqui é de voluntariado, é de voluntário, é de voluntária. Chegou um cara da China, não admitiu. Veio um outro que é reitor de universidade, não admitiu. Chegou um outro que é filósofo, não admitiu. Chegou um outro que é político também aqui dos nossos, não admitiu. Nós temos 4 ou 5 aí mais sérios, não é isso? E todos eles não admitem. Agora, não querem saber dos fatos. Agora, num caso desse, a gente tem que ver, por exemplo, no caso nosso, um dos fatores que dão mais força para o processo da canalização e orquestração da liderança é o princípio da descrença. O princípio da descrença, ele desinibe as pessoas a participarem. Por quê? Não há canga, não se faz a cabeça de ninguém, é a sua experiência. Então, você vai tentar fazer a experiência para verificar, é o find out, é averiguar. Não, eu vou constatar. Eu quero chancelar isso por mim. A coisa muda de figura. Então, o princípio da descrença, no nosso caso, é isso. Agora, por exemplo, vocês podem falar, a minha liderança nesse caso. Eu tenho uma liderança, mas ela é muito relativa. Hoje as coisas estão tão distribuídas com todas essas ICs, as coisas, a IAC, por exemplo, o processo do Instituto, que tem uma série de unidades, todos eles já têm responsabilidade, nós já temos dezenas de autores desses assuntos, já com livro publicado, e tem mais gente para publicar. Então veja, essa minha liderança já foi esvaziada pelos mini-líderes de várias áreas. Então hoje nós temos uma série de personalidades liderando áreas diversificadas de atividade. Agora veja, há uma canalização e uma orquestração exata disso. Quantos alunos você tem lá no seu curso? 107. 107 alunos num curso. O que há? Vamos pensar nisso. O teu tipo de liderança, você tem uma liderança, lógico, cada grupo tem um líder lá. Sei, agora eu sou sempre de uma subliderança. Devido ao nosso processo multidimensionais, eu nunca sou, vamos dizer assim, o titular realmente fato da coisa.
A liderança que nós temos aqui, falando francamente para vocês, é a monja. Logo abaixo dela, como o grão-vizir, seria o transventor. Das coisas todas que eu faço, que eu vejo é isso. Agora, eu não sei, atrás da cortina, lá na frente, com outros horizontes, outros níveis, eu não sei quem é mais, né? No caso do extrafísico, mas dizendo aqui, como intrafísico, você é que agrupa. Intrafísico, eu monopolizei a situação porque não tinha outro jeito. E outra coisa, no início eu decidi fazer isso tudo. Eu reuni uma série de especialistas dentro da advocacia, do direito, para saber na nossa instituição como é que ia ser criada, depois do Centro da Consciência Contínua. Eles falaram para mim assim: Valdo, você tem que centralizar na sua pessoa a obra toda. Todas as empresas, tudo que você vai fazer. A hora que você vê que você vai ter sublíderes, você passa o cetro, você passa as rédeas, você passa o timão. Foi o que eu fiz. Agora veja, eu quis sair logo, alguns anos depois, mas o povo não queria me deixar. Então veja, na prática aquilo estava funcionando. Agora, com isso, nós centralizamos durante muito tempo a situação, porque eles mesmos acharam que não tinha outra saída. Por quê? Porque é muita coisa nova que eu estava mexendo. Como é que você vai pegar? Outra coisa, a maior prova que eles estavam certos é o seguinte: apareceu, por exemplo, uma das pessoas que apareceu no Instituto, queria criar um novo cargo, uma nova função na diretoria para ele comandar, lá dentro. Agora veja, não precisava de modo algum daquela função. Você está entendendo? Igual esse, nós tivemos muitos. Mas ele queria tirar partido da expansão do processo do Instituto. A hora que ele viu que ele tinha, então aquilo seria um balcão, uma tribuna, entende? Fazer um comício permanente dentro do processo que ele queria, politicamente. É lógico que a gente deu um contra, né, total, explicando tudo. Foi aí, então, eu falei com o advogado, o Benito, na ocasião, Benito, aqui que vocês falaram, aconteceu, é o primeiro que veio. Mas depois disso, nós tivemos uns 3 ou 4 assim. Então, veja, para uma coisa nova, exige mais a centralização do trabalho. Até aquilo deslanchar, você está entendendo? Por muitas vias, que ele tem que crescer, tem que amadurecer. Tem que criar um nível assim que não vai, vamos dizer, fracassar com facilidade. Pelo que eu vejo, as ICs, os grupos, são as ICs, elas estão tendo cada vez mais autonomia, né? Em relação ao que é. Sim, mas agora, de qualquer maneira, a criação das ICs já mostra o processo das sublideranças ativas. E isso é que importa. Eu tenho uma subliderança. Fisicamente, por exemplo, até o momento eu tenho sido a maior subliderança. Mas agora, por exemplo, essas já estão chegando. Isso aí vai. Outra coisa. Hoje o povo já sabe que nós mostramos a Conscienciologia como uma ciência. Sendo ciência, a gente não manda em ninguém. Cada um faz o que bem entender, vai fazer as pesquisas que quiserem, do modo que quiser, fundar as empresas ou instituições como queiram. Nós não mandamos nisso. E outra coisa, nós não estamos aqui para gerar ou gerenciar ou fazer a gestão de tudo isso. Por exemplo, já pensou, um cara vai chegar na física e ele vai comandar toda a física? Tudo depende dele. Não existe isso. Matemática, mesma coisa. Então a ciência, ela é universalista. A delegação de poderes, acho que é justo. Pois é. Agora, poder é uma coisa secundária, né? O poder maior nosso aqui, que nós temos, é o de domínio das energias e o parapsiquismo. A maioria está só começando. Nós todos estamos engatinhando nisso. Agora uma pergunta... Ninguém aqui, por exemplo, até o momento, é capaz de fazer, por exemplo, a materialização até de um foco de energia na sua frente. Então, nada estão muito ainda renquem, muito engatinhantes. Isso tudo nós já vamos chegar lá. Só a última pergunta em cima disso. A sua liderança, estou perguntando, seria mais a nível de ideias? Porque, por exemplo... A minha é mais teórica, né? Agora, por exemplo, a hora que nós fizemos aqui o CAEC foi o primeiro passo prático. Por isso que eu falei, eu vou centralizar tudo aí. É o que nós estamos fazendo. CAEC é isso. É a matriz. É a base de lançamento. Você está entendendo? A rampa.
Foi tudo feito aqui. É a parte prática da coisa, os laboratórios, os cursos maiores, mais sérios, os workshops, a parte prática e a vivência. Agora, a maior prova dessa praticidade é o bairro da Cosmoética. Esse aí já mostra que nós já temos gente para formar um bairro e vivenciar a Conscienciologia. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Isso é muito sério. Sociologicamente, nós estamos avançando demais. O povo ainda não viu isso. Quem viu só aquele nosso amigo que fez a reportagem da Rolling Stone. O resto do povo ainda não viu isso. Sociologicamente. Vamos examinar sociologicamente. A situação é séria no nível que nós estamos. Aqui na página 39, na fatologia, a quarta linha de baixo para cima. É o resultado coletivo do país expressando o somatório dos esforços individuais dos cidadãos. E na sequência, as crises graves exigindo somatório de esforços do governo e do povo. Como que um governante pode fazer esse somatório, conseguir canalizar, por exemplo, o trabalho da massa de maneira positiva? Olha, existe um princípio básico que eu sigo em matéria de politicologia. O melhor governo é aquele que não aparece. Quando o governo aparece demais, ele não é bom. Ele tem furos. E olha só, o governo aqui do Brasil, do PT, durante muito tempo, olha o que é que teve o mensalão e todos esses escândalos que ocorreram. Quando aparece demais, não dá certo. Então o problema todo tem que ver o povo participar. Isso é que é a democracia real. E olha que o nosso presidente veio do operariado. Todo mundo tinha uma esperança imensa nele para dirigir a coisa, porque ele veio do povo, para o povo, com o povo. Mas veja o que é que já deu. Hoje ele está com 84% a favor de simpatia da população. Isso foi a última enquete, a pesquisa de opinião feita essa semana. Agora, então, veja, isso aí é uma coisa para se pensar. Agora, até que ponto que isso não é devido à demagogia populista que ele emprega, falando sem parar? Ele aparece demais. O governo dele está em todas. A mídia toda, uma boa parte está comprada por ele. Todo lado. Tem gente da televisão que fala no nome dele todo o programa. De propósito, não tem arranjo, um jeito de falar. O negócio é vomitivo, é de vomitar. Quando a gente vê esse processo desse louva-minheiros, os enxuga-gelos que tem na mídia a favor do governo, dá pena. Então veja, a própria oposição nossa é muito frágil, né? Muito fraca. Mas, então exemplo, você veja, isso tudo a gente já pode aquilatar o nível do governo, etc. Agora, hoje isso aumenta mais o governo do Brasil, melhora a posição devido a essa crise geral que está aí. Que essa crise, a rigor, ela não é nossa. A gente participou, mas a culpa, a responsabilidade básica não nasceu aqui. Então, isso tudo é a favor também do processo no Brasil. Mas, por exemplo, numa situação positiva, de um líder positivo, como é que ele consegue, de maneira prática, qual é a técnica para conseguir, num grupo maior, fazer a prova que nós temos disso no Brasil foi o JK. O Juscelino Kubitschek, que eu conheci bem, em 5 anos ele fez 50. Não foi só o processo de Brasília. O processo dele com as estradas, os problemas todos que aquilo fez. Então você sabe, a hora que você vai fazer uma cidade nova para ser uma capital, você já pensou o empenho que isso mexeu com tudo no Brasil para fazer a cidade? Então o povo pensa que é Brasília, não é não. É todo o serviço que ele empenhou. Ele viu isso muito longe para fazer. E depois do Juscelino, muita coisa melhorou. É lógico que as coisas começaram a melhorar mais com o próprio Getúlio Vargas, que olhou o processo da siderúrgica, aquela coisa toda. Mas o Getúlio, foi muita gente que ele mandou matar, e eles mataram demais. Você sabe que esses gaúchos do Getúlio eram tudo, se pudesse, passava fogo em todo mundo. Agora, isso houve muita morte dentro da ditadura de Vargas.
Agora, o problema todo é que depois, algumas coisas, ele andou fazendo alguma coisa que ele tinha que fazer. Agora, a camarilha dele, às vezes, também fez muita sujeira. Ele acabou suicidando por causa da camarilha dele. Agora, o JK apareceu depois. Mas o homem, em 5 anos, fez uma revolução. Ele mexeu com tudo. É lógico que tinha gente também que se aproveitava, mas em muito menos nível. Outra coisa, não matava ninguém. Porque o JK, ele era muito da sociabilidade, não era igual ao Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era introvertido, o JK era extrovertido. Era cara, ele chamava até de nonô pé de valsa, que ele gostava de dançar e tal, aquele negócio todo. Agora, o problema todo dele é por causa das energias. Você sabe que ele tinha tanta energia que a pré-kundalini dele sofria com aquilo, né? Ele tirava o sapato quando ficava, tá? Porque ele tinha alguma coisa nos pés. Isso é a pré-kundalini, é o processo da energia. E ele tinha energia. Você notava pela presença dele assim, ó. O homem era fora de série mesmo. Então ele tentou envolver de uma maneira popular o processo todo e fez alguma coisa. Agora, o Brasil precisava de fazer aquilo por várias coisas, porque já havia uma programação de levar a capital para o interior. Porque todo mundo tinha medo desse negócio de ficar uma capital na beira do mar. Porque é muito fácil, chega lá, conquista a capital, acabou, você conquista tudo mais. Agora o Brasil desse tamanho, como é que fica? E os processos todos, com problema de guerra, milhão de coisas que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Olha aí, não está tudo agora começando a ferver de novo, com essas ditaduras sul-americanas, latino-americanas, que estão começando a apontar aí, estão pondo a garra de fora. Como é que vai ser? Ninguém sabe aonde vai isso. Então é necessário ter essa defesa, esse processo todo. Isso aí tudo foi pensado. Em parte tinha razão. Você está entendendo? Sim. Agora só uma última questão. Nessa questão de somatório de esforço, o que você vê como diretriz para que a gente consiga melhorar o somatório de esforços das ICs, entre as ICs? Não, olha, em qualquer processo de equipe, a coisa mais séria é determinar as posições de cada pessoa exatamente de acordo com o perfil do talento e das potencialidades. Então, ver quem é quem em cada serviço, em cada trabalho, em cada coisa. O líder do departamento, ou o líder de todos os departamentos, e todos os líderes que aparecerem, tem que saber encaminhar the right man in the right place, quer dizer, a pessoa certa, no horário certo, na coisa certa, no trabalho certo, tudo correto. E é isso que muita gente se engana. Por que é que tem tanta, às vezes, modificação de diretoria, de administração? Por quê? As pessoas não foram bem escolhidas. Falta conscienciometria. Então é o processo da conscienciometria, uma das coisas mais sérias que tem. Foi por isso que eu fiz o conscienciograma antes de mexer com essas coisas todas. Mas eu me refiro entre as ICs. Como é que a gente pode... Agora, entre as ICs, uma equipe aí já fez muita coisa, principalmente a partir do João Aurélio. O João Aurélio fez um servição com a Unicim. Desde o início eu pedi para ele, você é a pessoa que tem o melhor perfil para fazer isso. Agora veja, ele fez sim, até a coisa se instalar. Agora, chegou num certo ponto que às vezes é bom mudar mesmo. Eu mesmo falei com ele, melhor você passar a bola e vamos ver o que vai dar. Agora, já tem estatuto, mas esse estatuto precisa de ser reformulado. Como todos os estatutos das ICs. Por quê? Nós somos coisas novas, mexemos com trabalhos novos, todo mundo aqui tem só uma primeira curso intermissivo, a cosmoética não é fácil, a policarmalidade para muita gente ainda está longe, então isso tudo tem que ser reformulado, não tem jeito. Então veja, esse é o caminho que nós temos. Ver quem é quem dentro da IC. E depois ver quem é quem na outra IC. Ver como é que isso argamassa. Como é que faz aí um processo de união. Porque quanto mais unir os esforços, quanto mais fazer a confluência das forças das pessoas, melhor será o resultado. Agora, o que eu vejo é o seguinte.
é necessário mais estudo também. Nós já estamos fazendo isso demais. Então, a teoria não pode ser esquecida junto dessa praticidade, da vivência. Tem muita gente que ainda precisa estudar ainda essas coisas. Eu acho, por exemplo, que entre vocês que estão escrevendo o livro, devia sair alguns livros sobre o processo de administração humana, a gestão propriamente dita, mas com detalhes conscienciológicos. Isso aí nós ainda não chegamos. Você sabe, quando nós fomos fazer o CAE, que a própria Maria Isabel andou estudando muito os 700 experimentos para ver. Foi aí que naquela ocasião ela examinou, nós mesmos vimos, que o melhor seria fazer a cooperativa. Enquanto aquilo funcionou, tudo bem. De uma hora para outra eles mudaram a cooperativa e já não servia mais para nós. Entende? Então o problema todo é essa parte administrativa nesse livro tem que ser estudada. Né? Agora a gente aqui outras perguntas. Qual o ano ou século que o professor participou do primeiro intermissivo e qual o patamar hoje das consciências que o ajudou na época? Olha aqui, essa pergunta todo dia aparece, já é a 5ª vez que aparece mais ou menos desse tipo. Né? Eu vou dizer para vocês o seguinte, mais uma vez, mais ou menos lá pelo ano 1100, eu comecei a desconfiar pelas coisas do processo extrafísico sobre o problema da reurbanização. Agora, os cursos internissivos foram implantados mesmo para valer, do ponto de vista do jeito que é hoje, para atingir uma coletividade maior, na metade do século XX. Então, veja bem, de 1100 até o século XX, esse que depois eu descobri mais tarde quem é que estava orientando, que era o reurbanizador. Esse reurbanizador preparou a vida dele, que ele veio depois. Esses 8, 9 séculos mais ou menos, ele passou sem ressomar. Agora, ele veio e teve uma vida de 30 e poucos anos só para fixar o processo da energia. E ele trabalhou com isso, de modo que o curso intensivo é depois disso. De modo que isso faz parte do processo da reurbanização. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o patamar hoje é muito diferente de tudo que já existiu antes. De modo que as possibilidades, nós podemos ter esperança sobre isso. As possibilidades são enormes de tudo isso caminhar de uma maneira melhor da agora para frente. Agora, a gente tem que lembrar que o curso intermissivo já veio para fazer um contraponto ou contrabalançar as consréus. Porque, até como eu estou dizendo, até o 2075, muita coisa ainda vai levantar poeira devido às consréus. Fiz alguns cursos e faço EV com frequência, porém, em matéria de bioenergias e parapsiquismo, sou praticamente um cego encapsulado permanente. Não, às vezes não é, né? Encapsulado permanente até que não é. Se está assim é que não é, né? Um acoplamentar ou um laboratório de sinalética poderia ajudar nesse sentido? Poderia. Agora, não confunda encapsulamento com casca grossa, isso é outra coisa. Aqui tem uma confusãozinha. No momento estou priorizando trabalhar mais meus trabalhos psicológicos, até tratados em perguntas anteriores, mas quero trabalhar também multidimensionalmente. Você está certo, você está no caminho certo, vamos nessa, é por aí mesmo. Agora, vê se você pega as energias que saem daqui na hora que nós trabalhamos. Entra nela que os amparadores aqui podem te ajudar mais. Vão potencializar as suas possibilidades. Ontem na dinâmica da Recim Conscienciograma surgiu uma dúvida sobre os criptochakras, que são citados em páginas relacionadas à sexomática. Poderia esclarecer o que são eles? Criptochakras é o seguinte, são aqueles chakras que a pessoa tem e que ela não sabe que funciona. Em matéria de sexo, por exemplo, o clitóris tem lá um sexo chakra da mulher. O processo, por exemplo, peniano do homem tem outro chakra. Isso tudo são criptochakras. Para aquela pessoa que não sabe nada disso. Agora existem outros. Por exemplo, há o processo anal. Isso é um criptochakra que às vezes o povo não sabe mexer com isso. É daí que vem o processo de homossexualidade, uma série deles. Então essas coisas variam ao infinito. Precisa examinar bem o que é em matéria de sexologia para a pessoa ver onde é que estão os sexo chakras de cada um.
Agora, lembre-se, a mulher, geralmente, ela tem 3 orgasmos básicos. O homem tem 2. Começa a pensar por aí que a coisa já muda de figura. O que você pode indicar para um inversor que há 4 anos presta vestibular para a medicina em várias cidades sem sucesso? É desistir disso o mais depressa possível e seguir outra coisa, porque isso é bobagem. Para que ficar 4 anos fazendo uma coisa? Isso mostra que a pessoa ainda não está com gabarito para entrar. Está na cara. Vai perdendo tempo, são 4 anos perdidos. Se tivesse já pego uma outra profissão, já estaria longe, já com tudo já arrumado. Até que ponto 3 anos desse não deve estar perdido? Esse é o caminho. A gente só querer as coisas não resolve. A gente tem que se dedicar, tem que ter organização, administrar bem a nossa vontade. Administrar a vontade, veja bem, mas é administrar mais a intenção. Então, pela vontade, nós temos que administrar a nossa intenção. Uma pessoa que faz vestibular durante 4 anos e não passa, de quem é a culpa? Dela. Outra coisa, e tudo indica que foi em várias cidades sem sucesso, quer dizer, a pessoa não está preparada para isso, ela não sabe o que é. Pega outra coisa, tem muita coisa para a gente fazer. A área da saúde é enorme, medicina é uma das áreas, mas tem muito mais coisa nisso. Você pode fazer assistência em várias áreas. Vocês não ficam achando que eu estou radical ou extremista na hora que eu falo dessa pessoa que 4 anos, não, ela está perdendo tempo. Ela está sentindo aqui isso aí. 4 anos, gente. Tem vestibular de todo lado, não passou, o que essa pessoa quer? Lá na minha terra, eles falam outra coisa. Ela está batendo a cabeça na parede, não é isso não? Isso está errado. Ela não está sabendo escolher o que ela vai fazer. Uma pessoa que quer fazer e passar no vestibular, ela se dedica. Ela rói unha, ela come o dedo, ela faz força. Essa pessoa não fez força nenhuma, então não serve, ela não tem capacidade para isso. Agora veja, medicina vai exigir muito dela, até é bom que ela não tenha passado. Se ela já é frágil para fazer um vestibular, como é que vai ser para fazer uma cirurgia? Vocês estão entendendo bem como é que o realismo que a gente tem que entender na questão da consciência? A gente não brinca com isso. A vida é difícil, não se pode brincar com essas coisas. Estou com meu irmão na cidade de Salvador, na Bahia. Ele está em coma virgem e quase 2 anos. Teve um AVC e nos últimos dias se encontra na semi-UTI do Hospital Aliança. Não sou praticante da TENEP, mas faço meus 20, 25 EVs por dia. Eu posso fazer o arco voltar com meu irmão? Qual a quantidade, frequência e maneira adequada de executar meu irmão lá no hospital? Conto com a ajuda de um fisioterapeuta que todo dia vai visitá-lo. Olha, pode fazer sim, vai nessa. É por aí que você pode ajudar. Agora, faça quantas vezes você tiver inspiração na hora. Os amparadores vão te ajudar. Vamos ver o que acontece. É por aí. Vamos trabalhar. Hospital Aliança, UTI. Vamos pôr energia lá. É por aí mesmo. Aqui, vamos. Você às vezes comenta com a gente com relação à dupla, né? Forma dupla, essa coisa toda. Escuta, me arranja lá uma cadeira daquela normais, põe aqui para mim. Mas como é que é? Você às vezes comenta com a gente a questão da dupla, de formar dupla Sim. E tudo mais, e que às vezes é necessário até pegar um sapo e transformar num príncipe. Aí a pergunta é, uma cosréu, ela já não tem mais essa possibilidade de sofrer uma transformação, tem? Tem. Eu não ponho a mão no fogo com ninguém sob consciência. Tudo é possível. Eu já vi gente sair da água para o vinho, instantaneamente. Tudo é possível. Nesse baú eu não ponho minha mão. De modo que uma consréu pode se transformar, às vezes, numa pessoa e fazer um trabalho até melhor do que o outro que fez curso intermissivo com ProEx e tudo. Por isso que a gente tem que ter esperança de ajudar os outros. Eu já vi várias pessoas que começaram a ajudar os outros com uma má vontade absoluta. Foi preciso injetar cimento, gasolina azul, tudo na pessoa para ela começar. No fim da história, a pessoa que foi ajudada fazia mais assistência do que ela. E ela reconhecia. Então isso tudo é possível na vida.
Entende? Vamos devagar. Tá claro? Gente, eu vou fazer agora o arco voltar que eu falei para vocês. Agora eu quero que você explique aí como é que está essa situação, quem é quem nesse processo. Ok. Pessoal, é o seguinte, nós temos aqui a lista dos interessados, que todos preencheram. Nós vamos chamando por ordem alfabética. Eu pediria que vamos chamar os 10 primeiros para poder agilizar, né, e organizar o material, o atendimento. Então aqui vocês, à medida que eu chamar os 10 primeiros, vocês sentam da esquerda para a direita nessas duas fileiras aqui. A política democrática? Exato. Então todo mundo preencheu na ordem de chegada aqui. Isso. Na ordem de chegada as pessoas foram preenchendo. Alfabética na ordem de chegada. Falei alfabética. Ordem de chegada. Vão ter as duas aí. Tá bom. Pode ser. Tá bom. Eu chamo você. Então você faz isso. Pessoal, a gente vai explicar aqui para vocês o seguinte: tem duas pessoas que são de fora, que estão indo viajar, estão indo embora. A gente vai pedir que eles passem à frente. Todos concordam? Ok? Então é o senhor Jorge Carvalho primeiro e depois a Nina, de Porto Alegre. Esses nove primeiros. Pode passar e sentar aqui. Nina, pode passar e sentar aqui também. Eu vou chamar agora os próximos 8 nomes que serão atendidos em seguida, tá ok? Rosemary Vitoriano, Marília Santana, Rosemary Vitoriano, Marlene Coller, Marília Santana, Maria Cristina. Eu não quero ninguém em pé. Dê um jeito, todo mundo. Não, todo mundo ficar sentado. Rosa Nader. Aqui. Não arranja 50 não, porque não vai dar. Lindalva Alves, Daniel e Júlio César. Você vai decidir para os outros dias? Aí a gente que decide aqui. Se nós decidimos aqui, se continua a lista, se faz outro. Eu vou orientar para aqui. Rosemary, Marlene, Marília, Maria Cristina, Rosa, Lindalva, Daniel e Júlio César. Escuta, quem é o primeiro? Youssef e Josiele. É o José, por favor. Youssef somente, Youssef. Escuta só. Vou explicar tudo agora para ver como é que é a situação. Mão direita junto da testa, perto, não precisa de encostar, é intocável, não pode tocar não. E a outra na nuca, cá embaixo. Ó, a mão esquerda. Agora, o que é que se passa? O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou colocar energia minha e de amparador se aparecer, ou de central extrafísico, ou de aba 4 positivo que aparecer. E vou pôr em cima do Jorge. Agora, com isso, eu vou fazer a assimilação da energia dele. Isso vai bater em mim, dependendo da situação, o que é essa assimilação. Dependendo da condição, eu vou sentir tudo. Até da mulher a gente sente. Sente o ovário dela, o útero, e eu não tenho isso. Mas você sente na área, sabe o que é. Então, isso é que chama assimilação simpática. Essa assimilação é a mais difícil. Para o povão não é. Eles acham que desassimilação é que é a mais difícil. Mas não é. Tecnicamente falando, é assimilar é que a pessoa tem que aprender. Que a desassimilação, com o tempo, ela se torna automática. É uma consequência da assimilação. Então, a base toda é essa. Agora, outra coisa. Todo mundo que vem aqui, e é bom vocês que são candidatos saberem, eu vou falar tudo que eu ver. Quem veio aí, eu avisei isso desde a outra vez, é
Cosim cobaia no processo da energia. Tá certo? Mãos lavadas, tudo ok? Então vamos. Primeira coisa, a pessoa chega, a gente fala com ela: Jorge, fecha os olhos e relaxa. Tudo que você puder, relaxa tudo. Lembre-se, eu não vou encostar nele. O que você sentiu? Perto dele. Muita tranquilidade. Mais nada. Sentiu algum fluxo de energia? Foi para algum lugar? Como é que foi? Eu senti a energia entrando por aqui e repercutindo no meu cardio chakra. O que mais? Teve mais alguma coisa ou só isso? Só isso. Agora, ó, você está limpo, não tem nada. Não há nenhum bloqueio. Agora, mais ou menos, depois que limpou tudo, apareceu um pouquinho só com o tipo ectoplasma para trabalhar desse lado aqui da sua cabeça. Entende? Eu não sei porquê. Isso aí é problema que você vai ver com o tempo. Então, hemisfério esquerdo seu, perto do frontal. Você está entendendo? Isso aí, quando ocorre, é porque eles estão ajeitando alguma coisa, que pode ser por causa do seu trabalho lá. Entendeu? Agora, está tudo positivo, não vi nada demais. Você sentiu bem, né? Então tá. Então, ó, ele paga dobro. Passa lá no carro. Muito obrigado. Vocês estão entendendo? Não tem nada demais. Ali, ó, eu fiz assimilação. Está tudo limpo. Não fede nem cheira. Entra e sai. Passa tudo, está devassado. Você está entendendo? Agora, ó, aquilo que eu falei. Conosco aqui, possivelmente, a maioria vai ser mais ou menos assim. Agora, se for gente de fora, raramente você vai ver devassado, tudo aberto, limpo desse jeito. Não vai ter. Relaxa tudo, tá? O que você sentiu? O que eu mais senti foi o fronto chakra. Foi. Mas está bem agora? Estou bem. Uhum. O caso é o seguinte: você está mais ou menos limpo, não tinha nada assim sério, não. Tudo superficial, sabe? O processo da energia não estava enraizado, não tem nada. Agora, só uma coisa: logo em seguida que as coisas melhoraram aí, desceu tudo e eles mexeram muito em você aqui, ó. Eu acho que você tinha que melhorar suas defesas, talvez orgânica, etc, tal, dá um jeito nisso. Eu acho que isso você está precisando. Porque foi isso que eu senti aqui. Você entendeu? Sim, até nesses laboratórios que eu fiz, eu senti justamente mais o cardio e o umbilical chakra. Agora, ó, o problema é isso aqui. Agora é isso, ó. Isso mostra que você precisa de ver como é que está seu sono, sua dieta, seus exercícios físicos, para corresponder ao seu processo. E outra coisa, quando é um caso desse, quase sempre a pessoa precisa de aumentar as defesas orgânicas, as reservas dela. Entendeu? Pode ser que seja isso. O mais você está ótimo, não tem nada. Tudo bem.
é que foi? Eu senti uma pulsação dentro da cabeça e senti um caso de chakra. Esse foi o mais que eu senti. É uma coisa. Você está querendo me ajudar com as energias, é isso? Lá pelas tantas, ela colocou mais energia para o meu lado. Entendendo? A gente sente, não adianta querer pedir. Eu senti muito calor, Pois é, não, aumentou o calor, porque eu segurei a coisa e se deixar, daqui a pouco você está transpirando aí. Tá, já. Agora, o processo é ectoplasmia. Você está entendendo? Você sabe que você tem um pouco disso, né? Tenho. Você sabe, ela sabe disso. Agora, esquenta tudo. Até você, se não tiver cuidado, repercute aí. Dá para sentir, né? Agora o dela esquentou tudo na hora. Mas está tudo bem, não tem nada. Vamos em frente. Muito obrigada. Agora, eu acho que é uma vergonha esse povo que está bem tomar o lugar dos outros, não é isso? Você pensou em alguma coisa fora? Alguém fora? Não tem. Não. Estava concentrada aqui no ponto. Como é que você sentiu? Eu senti como se fossem cintilações aqui no corona. Você está bem. Essas coisas estão tão fortes. Bem fortes. Ela usa as plantas, né? Isso aí ajuda ela. Você sabe, ela é da sua equipe, né? Sua equipe, pois é, da sua turma. Ela está muito bem. Como é que você sentiu? Eu senti meu corpo todo esfriar, parece que tem um resfriamento geral no corpo. Agora a gente deu uma limpeza aí na sua situação toda, certo? Agora uma coisa, as vibrações você deve ter sentido também, não sei se você sentiu, porque nesse caso às vezes é difícil, mas veja bem, tem umas que são finas e depois parece que a vibração é grossa, larga. Essa última é que eles deram a limpeza geral em você. Tá vendo? Isso não foi eu. É gente aí, a sua turma mesmo lá, seu negócio. Agora, você está melhor. Você não tem assim, não houve nada daquelas coisas que havia antigamente, que tinha em você. Aquela questão que eu falei com você da garganta. Não, mas está bem. Está bem? A situação toda está bem. Agora o processo eu senti um pouco o cardiochakra, né? No começo ele ficou bastante intenso. Não, mas depois ele... Você está tranquila. Faz assim com a mão. Você está uma fera, menina. Você melhorou demais. Você carioca era um negócio. Iguaçuense é outra pessoa. Quem te viu, quem te vê, sabe disso. Agora, o caso todo é o seguinte. Devido ao processo emocional e
aquela excitação ou ansiedade, às vezes ainda pega, ainda foi isso que a gente limpou logo no início. Mas agora depois vieram aquelas energias, você sabe como é que é? Sim. Gente, isso é difícil explicar. Mas, por exemplo, você pode pegar uma tela só de fios ou de arames fininhos, e pode pegar uma tela de arames grossos e espaçado um do outro. Então a energia, quando ela é refinada, é tudo de arame fininho, faz um negócio assim, você percebe direitinho isso. Quando ela é ampla, que está mexendo para limpar mesmo, que for o caso dela, para enxaguar, tem tudo a próxima. Foi forte, foi potente. Pois é, potente, essa do fim. Foi bem potente de dentro para fora, pois vendo todo o movimento de dentro. Agora, tudo intermitente. Agora, professor Valdo, nesse caso que eu conversei com você sobre a questão de você desconectar a coisa do seu passado, o arco voltálico ajuda nisso? Ajuda. A fazer esse quebrar esse link com ajuda, mas é que você já está bem avançada com isso. Não, agora o seu problema todo é pensionizar. Olha a qualidade da pensionização, autopensionização. Pensa nisso. Esse é o caminho. Mas está bem. Como é que você sentiu? Eu senti muito forte a energia do fronto, apical, passando como se fosse uma tensão elétrica muito forte, repuxando, mas uma sensação agradável. Gente, limpou. Agora, o seu problema maior é aqui, estava aí. O que eu senti mais foi assim. Agora a gente limpou. Agora na hora que limpou você, houve até o processo, o tipo de mené, a energia toda mudou em você. Você está entendendo? Agora, você é o seguinte, tem muita coisa de cada chakra nessa história, mas pega também o umbigo chakra. O ideal seria você se expor um pouco mais, se abrir um pouco mais, que isso aí pode ser fechamento do problema. Uma pessoa que se fecha muito, ela fecha as energias. Você está entendendo? Aquilo fica em circuito fechado o tempo todo. Nesse caso aí, seria bom expandir isso. E é uma consciência, no caso? Sim? Não? Eu não sei se é consciência, aqui não tinha nada. Mas é que você sabe, aqui isso é prejudicado, é difícil. Para chegar aqui é só quando eles permitem, já tem qualquer coisa, por causa do Lava Jato. Agora, o que se passa? A coisa é sua, a partir mais daqui, os negócios todos que você segura. Agora, o que está pegando lá é perto do occipital. Perto do occipital quase sempre tem processo de assédio. Você está entendendo como é que é? Agora, nesse instante limpou tudo. E isso não... Você está entendendo? Olha aqui, você quer ver uma coisa? Você sente a energia? Você está sentindo porque já limpou tudo, senão isso aí devia estar bloqueando. E isso foi antigo ou você participou de alguma dinâmica ultimamente? Sim, eu participo. E como é que foi? Você sente o que lá? Eu sinto os chakras todos, eu sinto. Você nunca viu nada na cabeça? Na minha não. Não, mas eu não estava me sentindo muito bem. Ah, sei. O que é que você estava sentindo que não estava agradável, que não estava confortável? Angústia, mais angústia. Angústia. Agora o processo é que eles pegam mais pelo lado esquerdo, occipital esquerdo. Entende que é a parte lá traseira da história. Mas agora está tudo limpo.
Segura isso. Você vai a alguma dinâmica essa semana? Vou na sexta-feira. Então tá bom. Está ótimo. Até você, Bruta. Você sentiu essas lambadas de energia assim? Sentiu? Eu acho que ela devia de pagar 3 salários. 3 ao mesmo tempo, 3 pagamentos. Tremendo aqui. A do tremendo. Pois é, né? Você pode ver umas lambadas de energia que eles deram em você. Pessoal, calma, eu mesmo, calma. Mas você está bem, não tem nada não. Eu queria saber sobre meus crimes repetitivos aqui, que não estão nada bem. Não, tá, mas a situação está bem. Os seus processos são só físicos mesmo. Mas você está bem, não tem nada. Outra coisa, agora no fim eu estou falando as lambadas, porque a energia é muito forte que você permite, quer dizer, o negócio funciona. No seu caso, o negócio é forte. Pode ser que eu estava... Pois é. Agora veja, você pode fazer isso por você sozinha, sem problema nenhum. Olha bem o que você está fazendo aí com essas energias. O negócio está tudo aberto. Meu cérebrozinho está certinho lá, para a força no lugar ali, no quinto estilo. Não é, né? Não, porque você sabe, né? Eu estou passando os negócios. Eu tive que pagar 3 vezes mais, sei lá. Como é que você sentiu? No começo eu senti um banho de energia, depois eu senti só no frontal chakra, e depois deu uma acalmada. Quando você puder, é bom ir nas dinâmicas, para movimentar essa energia. Estou indo 2 vezes. Agora, você tem problema aqui embaixo. Sim. O processo é aí. Isso aí já mas agora, a gente deu um jeito aí, limpar a situação. Tá bem, mas agora é preciso desenvolver mais. Ainda, de vez em quando, dá uma travada. Dá uma travada. Você está entendendo? Então mexe nisso. Vai ser bom. Obrigada. Quer dizer que é mãe e filha, é isso? Relaxa.
sentido? Não, no começo eu não senti muita coisa não, mas daí foi... Só estava sentindo mesmo o carro do chakra. Mas aí depois foi acalmando e ficou tranquilo. Agora você está pegando coisa dos outros aí. De vez em quando o negócio está pegando feio. Eu senti o negócio todo fechado, de um lado para o outro. Até que a coisa limpou. Foi por isso que no início você não sentiu. E olha que a energia que foi colocada é de gasolina azul. Agora eu vejo o seguinte, é bom você trabalhar nisso. Quando você puder, participa também dessas dinâmicas aí, de se movimentar a energia mais. E olha o que é que você está pensando, o que você está fazendo, como é que é, porque isso aí está influindo em você. Agora, isso aí tinha coisa externa assim. É gente de fora. Você tem dormido direito? No começo eu tenho dificuldade para dormir, mas aí depois nunca estou dormindo tão bem assim, como antes. Não é do jeito que era. Pois é, você está nessa fase desde quando? Tem alguns meses? Tem... acho que um mês. Um mês, pois é. É isso aí. Olha bem o que você está fazendo, companhia, condições, etc. Onde é que você está pescando isso aí? Essa pescaria, tipo pega e paga, não é boa. Você sentiu aí, Ju? Eu senti bastante aqui o colon chakra e senti o fronto chakra ficar piscando. E aí de repente eu comecei a ver uma imagem no campo. Foi isso que aconteceu. Olha, você de vez em quando tem bloqueio bem sério. Aí é mais aqui, ó. A gente limpou. Aí agora. Agora, eu acho que você precisava de fazer é dar um jeito no seu estado geral. Tem que, entende? Fitness. Dá um jeito nessa história. Tem que diminuir seu peso, examinar essa situação, porque isso aí bloqueia tudo. Você está entendendo? Agora, pode ser que o bloqueio aqui de cima pode ter sido devido ao excesso embaixo. O seu umbilico chakra está todo bloqueado. Isso aí não tira assim na hora para mão. Tem que trabalhar mais. Quantos anos você já está com excesso de peso assim nesse nível que você está? Já tem uns 5? Não, tem mais. Tem mais? Tem mais. Pois é. Então você tem que dar um jeito nisso. Você tem esteira aeróbica? Então eu tinha, agora é porque você tinha me recomendado eu botar uma esteira de um HP e meio. Então houve um dia que eu tinha, que era meio HP, e estou providenciando uma. Eu tinha uma de meio HP. Não, ele não queria andar. Ele começava a andar e enguiçava aí, tinha uma desculpa. Então arranja isso, dá um jeito. Agora, olha bem o que você come. Tô comendo muito. Senão eu vou observar, toda vez que você chegar aí para almoçar, eu vou ver o seu prato. Eu tô comendo muito, eu gosto de fazer comida, né? Então, quem gosta de comer, geralmente, eu adoro fazer comida, mais cedo. Eu tenho realmente. Quem gosta de fazer comida e comer, já providenciei agora, contratei uma secretária para me evitar de fazer comida, porque eu gosto, né? Eu vou para a cozinha para fazer. Entendeu? Mas olha,
alface, mas eu ponho um prato desse tamanho com outras coisas, como é que fica? Não adianta nada. Não, eu gosto tanto de cozinha que, por exemplo, se eu for no restaurante comer um prato, eu sou capaz de fazer igual ou melhor. Eu não tenho, por exemplo, eu não olho cardápio nem nada. A cozinha parece que já nasceu dentro de mim. Então agora dá um jeito nisso. Esqueça a cozinha e faça uma base física da TENEPS. Esse que seria o ideal para você. Trocar a cozinha pela base física. Esse seria o máximo. Agora, você precisa de ler, porque você pesca e o negócio fica bloqueado, sim. Esse bloqueio a gente limpou. Deve ser porque você tem aparecido muito por aí, participado, a turma já deve estar trabalhando com você. Está me ajudando bastante. Tá, pois sem sombra de dúvida. Pois é. Eu melhorei aí, acho que uns 80%, ainda falta 360 ainda. Mas estou correndo atrás. Estou fazendo a dinâmica de dispersidade. Fiz o curso de exologia, né? Agora, a hora tem o peixe morre pela boca, tá? Isso aí é que está pegando aí. Isso aqui é sério. Agora, eu estou com autoridade moral danada para falar nisso. O que você sentiu isso? Lá no início senti como se estivesse virando ao contrário, assim, no sentido, e logo em seguida como se alguma coisa estava me puxando, como a minha pele toda assim puxada com ganchos por baixo, assim. Agora, no fim você sentiu as energias? Eu senti. Elas estavam mais fracas ou mais fortes? Mais fortes. Acabou muito bom. Não é possível que você não sentisse essas energias no fim, porque sentiu no início, essa do fim é muito forte. Agora, ó, limpou tudo aí na sua cabeça, as coisas todas, tá tudo limpinho, não tem nada. A gente podia dizer que tem alguma coisinha assim, mas é coisa superficial. Quando a coisa é enraizada, não sai assim, com facilidade. Quando sai é porque é superficial, entendeu? Não está enraizado. Então é só de passagem. Você está bem. Agora, as energias, você tem muita energia. Você não sabe usar isso. E você não está aplicando isso. Olha o meu dedão missionarista. Seria bom você trabalhar mais com isso. Você tem muita energia. Senão não daria essa corrente que deu aqui, com essa energia toda, isso que você sentiu, e o problema da energia no fim é muita energia. Muito forte. Você deve ter sentido aí no fim, para valer. Agora veja, isso aí é porque você tem possibilidade com isso, são potencialidades que você não está sabendo usar. Você é muito fechado com essas coisas ou não? Como é que você é? Aí teria que perguntar para quem te conhece mais. Como é que é? É o que eu sinto, o que eu tenho, energia que eu sinto muito, a palma da minha mão, a palma dos pés, a sola dos pés, como se estivesse pegando fogo. Eu preciso tirar, botar no chão, assim, que vai esfriar. Pois é. Você tem muita energia. Agora, você não desenvolveu essas coisas. Seria bom você trabalhar mais nisso. Entendeu? Se examinar depois, você não tem a ectoplastia, quer dizer, um negócio mais sério, as coisas. Agora, você está sempre muito fechado. Isso tem que abrir. A energia tem que abrir. A gente tem que ser doador. Você está entendendo? Você ainda não é nesse nível. Você tem, mas não funciona. Você está entendendo? Você segura, você trava, você puxa o freio de mão. Entende? Pensa nisso, vai ser importante.
que você sentiu? Tipo embaixo da cabeça. Cadê a mamãe? Onde é que ela está? E no coração também. Bateu muito forte. Muito forte. Ela tem muita energia, mas o processo tem bloqueio de vez em quando. Agora é bem no centro da cabeça inteira. Entendendo? Não é coisa muito séria, porque na idade dela essas coisas flutuam, é muito instável. Mas seria bom trabalhar mais com os processos de energia dela. Tá certo, você entendeu, né? Vocês estão querendo o quê? Baixa tudo. Sentiu alguma coisa? Senti só o cardio-chakra muito disparado. É. Coisa assim que eu nunca senti antes. Você é aberta. Você não tem muita experiência dessas coisas de energia, não, né? Não, eu comecei a Você é aberta em matéria de energia. Seria bom você ver aí tipo dinâmico, isso aí. Você vai sentir bem com isso. Pelo seguinte, não tem nada negativo. Tem inexperiência, falta desenvolver. Está tudo aberto. Você está entendendo? Mas você não sabe mexer com isso. Entende? Poucas vezes eu tentei fazer o EV, né? Entrar no EV. E nunca consegui, acho que por falta de concentração. Agora, é bom, por exemplo, se você aparecer nas dinâmicas aí, procura fazer EV na hora que você for para lá e na hora que você estiver lá. Aí os amparadores vão te ajudar a desenvolver isso. Hoje eu consegui você fazer limpa. aqui. Isso aqui é bom. Não tem nada, não é coisa grave, nada. A gente nota o seguinte: não fede nem cheira, não funciona. Entendeu? Isso não adianta. A pessoa tem que ser limpa, mas fonôncia. Senão como é que é? Você entendeu como é que é? Sim. Faz isso. Isso aí vai ser bom para você. Você vai se sentir melhor também. Entende? Agora, é bom avisar para a turma que a hora que você desenvolver, você vai ficar mais falado, falar mais, falar astrona, vai ter uma opção de coisa, porque a opção de coisa vai desenvolver junto com isso. Você segura. Isso pode ter sido algum processo de repressão, alguma coisa sua, por isso que é assim. Não é? Você sabe o que é negócio de repressão? O problema deve ser esse. Isso aí você vai superar aqui. Tá joia, obrigada. Vamos em frente. O que você sentiu? A princípio o cardio, no local que teve problema, energia bem intensa, muito forte, várias vezes. Depois a cabeça um pouco menos do que esse local. Está bem, está numa boa condição. Uhum. Aí em cima está tudo limpo. A coisa mais importante é aqui, né? Posso aqui. Pensionização, né? Está bem. Parabéns. Ok. Quanto tempo já faz o processo? Em maio vai fazer 2 anos que eu terminei.
Já superou as coisas. Coisa mais certa. O que me pegava mais era o pensênio. Era o medo do câncer voltar. E agora está bem mais tranquilo. Qual o prazo que eles deram assim de ter metástase? O perigo maior era o primeiro ano. Para ter total tranquilidade, 5. Tá ótimo, muito bom. Mas veja bem. Vamos agora pôr toda a energia dos moranguinhos aqui. Cadê o chakra muito agitado? Mas olha, você é ectoplasta, você sabia disso? Não? Não tinha ideia. Ele é todo aberto, é ectoplasta e você deve colocar isso tudo nas plantas, né? O processo deve ser esse. Esse cara é muito bom, você sabe, né? Esse aqui é fora de série. Da turma do Moacir, do Amin, esse povo, tudo assim. Ex-santo da Igreja Católica. Agora, então, veja, é um problema isso aí. Agora, veja, ele está com as energias tudo aberta, a situação tudo clara, você está entendendo? Agora, tem ectoplastia no seu negócio. Do jeito que eu senti aqui, é típico a energia. Você sente, às vezes, dessa vez você não sentiu, não é possível, né? Será que você está tão bloqueado assim que não sentiu? Não é possível. Que a hora que eu mexi no processo, para a gente desenvolver, tinha um comparador, você sentiu aí, né? Agora veja, deve ser isso que você faz aí, por isso que as plantas saem bem com você. Ectoplastia. Isso é batata. Você lembra, é o que eu faço. Aquela árvore que está lá, que é a moreira lá na porta de casa, aquela que ficou tão grande que invadiu a casa por causa das minhas energias. A hora que você põe energia, dá isso. Pensa bem nisso. É o que você vai fazer. Agora, seria bom quando o Moacir precisar de gente para fazer aquele reforço, que tem as pessoas doadoras, é bom você entrar na doação. Sabe? Você nunca participou disso? Não. Caso de polícia. Moacir está aí, não? Moacir está aí. Pois é, mas vocês ficam sabendo que ele é dos tais que pode pôr na... Quando vocês forem fazer trabalho nesse sentido, lembra dele. Faz a requisição. Tá certo? Tá bom. São 2h15. São 2h15. Agora aqui é família, processo. Você sentiu? Eu senti o cardio-chakra, eu senti também uma pressão muito intensa na cabeça. Quantos eu atendi aqui até agora? Quantos são?
Vocês viram que a maioria falou que sentiu do cardio chakra? O único cardio chakra que bateu em mim foi o dela. Você está entendendo? Todas as outras pessoas sentem que aquilo é o normal dela. Agora ela não. Ela tem processo mesmo, tipo cardio chakra muito forte, que é por causa da sua vontade. Eu senti como se fosse um anjinho em mim. Entendendo? Dor no coração. É o cardio chakra. De todos esses que eu senti, o único cardio chakra bravo mesmo foi o dela. Um processo da cabeça que eu senti também bem intenso. Sei, não, mas você sentiu energia, né? Mas está tudo limpo, você está bem. Você andou trabalhando muito essas coisas, esses últimos tempos, né? Os últimos 3 anos por aí, né? Trabalhando. Pois é. Agora, seu cardio chakra aqui, você tem que dar um jeito. Entende? Como seria esse jeito? Porque o problema todo é o seguinte, você era muito de raciocinar. Aí você quis colocar o raciocínio mais suave, mexeu no cardio chakra. O problema seu deve ser esse. Por causa das coisas que você já fez antes. Que era o cardio chakra que eles marionetavam você antes. Você está entendendo? Não era pela cabeça. Agora você resolveu dominar o processo da cabeça, mexeu no cardio chakra. Agora você tem que acalmar isso tudo e mexer com a energia mais da cabeça. Faz força nesse sentido. Você vai conseguir. É. O jeito que você tem tentado, a gente sabe que você embarcou por aí. Mas é preciso trabalhar mais nisso. Você vai chegar lá. Bom, você está bem. Você está muito melhor do que ela. Vamos? Essa é a última, cada horário. Relaxa. O que você sentiu aí? Senti o cardiochakra, o umbilicochakra, um puxamento aqui para trás. E temperatura, você notou alguma diferença? Calor. Ah, foi? Você ainda tem que desenvolver mais. Você está entendendo? Você está sentindo só o início da coisa. O negócio é mais fundo. Agora você está limpa, não tem nada não. Desenvolve isso aí. Vamos trabalhar com isso. Desenvolver em que sentido? Hein? Desenvolver em que sentido? Desenvolver a sensibilidade maior. Por exemplo, o processo das sensações, o processo de temperatura, essa coisa toda. É mais do que isso. Houve uma série de condições aí, tudo assim. Mas você não percebeu nada. Sentiu só o grosso, só superficialmente. Tem muito mais fenômeno que está ocorrendo com você não está sabendo. Entendeu? Mas você vai superar isso. Agora, a coisa mais séria, está limpo. Não tem nada. Obrigada. Você também trabalha muito com a cabeça, não acho que é isso, né? Algum efeito tem que dar, Ela né? trabalha demais, né? Mas é um negócio. O problema é esse. Isso aí te ajuda. Mas está tudo limpo. Parabéns. Obrigada. Gente, nós vamos parar por aqui por causa do horário, que agora é o horário das... Né? Da turma. Ela já está lá. Eu passo a bola aí para vocês. Nós atendemos 17, foi isso? Isso. Tá bom. Então, pontuações da abertura de hoje são 17 votos online, 13 perguntas respondidas online, 11 perguntas presenciais, 162 pessoas, assinaturas no livro de presença, 32 praticantes da técnica da INVEX e 17 arco voltaico. Os recados, após a leitura dos verbetes, serão 3 recados: Cristiane Ferraro, Leandro e a Flávia. Tá certo? Então vamos à leitura dos verbetes para a abertura de amanhã.
autopersuasão primária, crescendo linguística imagética, evolução agonística, funcionalidade, picotagem das ideias. Boa tarde, gostaria de convidar a todos para a terceira turma do curso Lexicologia, que vai acontecer nesse final de semana. Essa turma nasceu justamente porque muitas pessoas procuraram a turma anterior, inclusive muitas pessoas deixaram o nome lá na recepção, e nós convidamos essas pessoas a confirmarem a sua matrícula, realizando a inscrição, né? E fica o convite também para as demais pessoas que não puderam fazer o curso Lexicologia da outra vez. Tá ok? Obrigada. Oi, pessoal. É o seguinte, o recado é para aquelas pessoas que escreveram verbetes para a enciclopédia da Conscienciologia, tá? Desde aquele início lá na holoteca, lá embaixo, quando o professor Valdo disponibilizou, né, temas para as pessoas começarem a escrever, vários de vocês fizeram esses verbetes, e no dia 8 de dezembro, ele fez aqui a proposta para a gente fazer uma comissão para fazer a revisão desses verbetes. Tá? Nós estamos hoje com 10 pessoas. Nós vimos trabalhando desde então, nós fizemos um manual para ajudar na qualificação desses verbetes. Então, a partir de agora, quinta-feira, nós vamos estar devolvendo os verbetes para vocês com esse manual. Tá? Então, na quinta, sexta, sábado e domingo, aqui no tertuliário, provavelmente lá no saguão, vocês vão poder estar retirando os verbetes com esse manual. Tá? E a gente também vai ter um e-mail, que é verbetes@caec.org, para vocês estarem entrando em contato com a gente, caso queiram agendar entrevistas para tirar dúvidas, tá? E qualquer dúvida pode conversar comigo ou com a Sandra. Lá no manual também vai ter a listagem dos outros integrantes da equipe, que vocês também podem estar procurando para tirar dúvidas. Tá bem? Obrigado. Bom, pessoal, o pessoal tem falado muito sobre a conscienciometria nas ICs, né? Nós queremos divulgar que a Cons está preparando um projeto de conscienciobaia interassistencial para estar trabalhando com cada IC, com cada grupo de pesquisa, para que a gente possa desenvolver a desdramatização do conscienciobaia, né? O diferencial desse evento é que todos os conscienciobaias terão os professores da Conscience como primeiras conscienciobaias para poder estar expondo, então, doando o próprio Labicon com conscienciograma e, com isso, desdramatizando a situação e abrindo caminho para que todos possam participar da dinâmica. A pessoa tem falado muito da conscienciometria nas ICs, então aqui a gente quer levar essa informação para vocês, que a partir de março, então, né, a professora Limara vai estar organizando o projeto para ser levado para todos. Obrigada. Bastante, né? Amanhã ou a não, ninguém é só uma vez. O verbete ganhador de amanhã é funcionalidade com 32 votos. Obrigada, boa tarde a todos e até amanhã.